aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre 5 verdades duras sobre a faculdade de Direito, mas que quanto antes tu souber, melhor. Se tu estuda Direito, com certeza tu já ouviu as pessoas falarem um monte de coisa sobre a faculdade e sobre o mercado de trabalho do Direito também. Algumas coisas são verdadeiras, outras não são tanto, mas a verdade é que a gente demora um tempo para perceber o que é verdade, o que não é verdade, e até a gente realmente ter essa certeza, olha, a gente pode perder algumas oportunidades e a gente pode deixar algumas passar, ou seja, a gente pode perder bastante tempo. Então, no vídeo de hoje, eu separei 5 verdades, que são verdades na minha percepção e de acordo com a minha vivência eu comprovei, e que eu quero te falar hoje. Pode até parecer que algumas delas são bobinhas, mas assim, se tu entender de verdade o que eu quero dizer, eu tenho certeza que pode cair uma ficha aí pra ti que até agora não tinha caído, certo? Então a gente vai falar sobre 5 verdades duras, sobre 5 coisas que podem até causar um certo desânimo quando a gente escuta pela primeira vez, mas que quanto antes tu souber, melhor. Então, o objetivo desse vídeo não é te desanimar com a faculdade, não é que tu pense que está perdido, não é que tu pense que já não dá mais, não, é o contrário. Não importa em que momento tu esteja, se tu está no primeiro, no segundo semestre, se tu já está se formando ou se tu já te formou. O importante é que em algum momento a gente tem que saber disso para evitar tomar decisões erradas e fazer coisas que vão só nos prejudicar. Ok? Então eu vou te trazer as 5 verdades que, na minha percepção, são verdades que, nossa, eu gostaria muito de ter ouvido já desde o início, porque eu teria sido muito mais feliz na minha caminhada. Bom, minha primeira verdade, e essa provavelmente tu já ouviu alguém falar, mas talvez, não sei, tu não quero acreditar, mas assim, é verdade. Tu não vai amar a tua faculdade de Direito o tempo todo. Então, eu sei que muitos alunos têm uma decepção, sofrem uma decepção quando na faculdade encontram matérias, encontram cadeiras que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que eles querem. Então, a pessoa pensa em ser um grande advogado tributarista, por exemplo. E aí tem que estudar um monte de matéria que parece que não faz o menor sentido. Professor, o que me interessa direito ambiental, por exemplo? E aí, a gente tem vários pontos para falar sobre isso. Mas a primeira coisa, é verdade. É muito possível que entre as dezenas de cadeiras que tu vai fazer na tua faculdade, algumas tu realmente não tenha nenhuma proximidade, não tenha nenhuma vontade de estudar e não consiga ver encaixado no teu futuro. Mas eu tenho para te dizer que algumas dessas cadeiras sim vão fazer toda a diferença, e mesmo aquelas que não fazem ou que tu não vai usar para tua vida profissional depois, elas foram importantes até para tu entender os teus gostos e também para tu ter uma visão geral sobre o direito. Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que muitas das cadeiras, eu estou falando isso com todas as letras, muitas cadeiras que tu estudar tu não vai gostar e tu não vai usar na tua vida. Então, é verdade isso. Tem cadeiras que, entre aspas, podem parecer inúteis, porque tu nunca mais vai ver. É que nem Bhaskara, lá no colégio, sabe? Que muita gente fala que não entendeu por que estudou, porque nunca mais viu. No direito é a mesma coisa, a gente não vai ter só aquilo que a gente gosta de estudar. Só que no momento em que tu tem contato com matérias diferentes, a primeira coisa é que pode ser que tu aprenda a gostar. Pode ser que tu nem soubesse que tu ia gostar daquilo. Pode ser que depois no futuro tu estude, tu comece a entender, tu comece a gostar, tu decida seguir aquilo. E se tu não tivesse tido aquela matéria, tu nunca saberia que tu poderia gostar um dia dela. Então, o primeiro ponto é que na faculdade a gente vai ter o contato com diversas matérias que pode ser que de primeiro tu não goste muito, mas que depois tu aprenda a gostar. E é por isso que é importante ter esse contato, porque depois de formado, muitas vezes tu não vai ir atrás de outras coisas além daquilo que tu já teve, o que também é um erro. Mas olha, na faculdade tu é obrigado a estudar algumas matérias. E na minha percepção, existem matérias que deveriam e que são mesmo muito importantes para a formação de todo e qualquer jurista. Então não me importa se tu vai fazer tributário depois com uma especialidade, ou direito ambiental, ou direito penal. Existem matérias que são importantíssimas e que tu tem que entender para ter a visão do todo. Isso é outro ponto importante.
Como é que tu vai ser um jurista que consegue entender o contexto, que consegue entender o ordenamento jurídico, se tu estudou uma que outra cadeira que te interessavam? É impossível, até porque depois de formado a gente percebe, né, já no final da faculdade, a gente percebe que existem muitas matérias e o direito, ele é dividido para a gente aprender melhor, digamos assim, para a gente ter uma facilidade em aprender, mas ele não é compartimentado na vida real. Então, na vida real, tu não vai ter apenas civil. Eu sempre brinco que a pessoa que chega no teu escritório, ou o caso que tu for estudar para trabalhar naquele caso, ele nunca vai ser apenas um direito. Ele sempre vai envolver várias questões. Então, se tu sabe apenas um direito, eu só entendo de direito civil, tenha certeza que vai chegar questões que vão envolver direito tributário, que vão envolver direito empresarial, direito constitucional, direito penal, às vezes. Por quê? Porque o direito, diferente da faculdade, na vida real, ele não se compartimenta dessa forma. Então, a gente tem na faculdade aquilo que basta, ou pelo menos que é inicial, né, o mínimo para tu conseguir ter uma visão geral. É muito provável e é o mais comum que tu não tenha o conhecimento amplo de todas as áreas. Mas a faculdade serve para te mostrar que existe, para te trazer um conhecimento básico. Depois, tu vai aprender que, a depender do assunto, do tema, do caso, tu vai ter que te aprofundar no caso, na situação e naquele tema em concreto, certo? Então veja, a tua faculdade não vai ser só de coisas boas e de matérias felizes que tu quer estudar. Vai ter muita matéria que tu não gostaria de estudar, vai ter muita matéria que tu não entende por que estudar, mas vai por mim. Embora eu acredite que a gente poderia fazer uma modificação nas nossas matrizes curriculares e ter uma maior flexibilização, é importante que tu tenha contato com essas matérias e perceba se tu tem um gosto por elas ou não. Eu sempre falo que na minha faculdade eu não era a maior fã de processo civil. Até teve um semestre que, olha, foi difícil, eu passei ali na média em processo civil. Mas processo civil foi uma das matérias que eu mais dei aula durante a minha vida de professora, certo? Então, nas aulas presenciais, eu dei muita aula de civil, de introdução ao processo, de prática processual civil, entende? Então, foi importante para mim. Hoje eu gosto de direito processual civil. E se eu não tivesse feito na faculdade, será que eu teria tido a oportunidade de depois me aprofundar e descobrir que eu gostava daquele direito? Então, primeiro ponto, saiba que a faculdade não vai ser só coisa que tu ama, faz parte do processo. Podemos discutir sobre isso não existem novas e melhores maneiras da gente estudar, da gente fazer, da gente se formar. Mas olha, hoje, e eu não prevejo nenhuma mudança agora muito em breve, a gente vai ter que enfrentar isso. Então veja o lado positivo. Aquela matéria que tu odeia ou que tu não vê o motivo, estuda ela, pelo menos dá uma chance. Tu não precisa ser especialista naquela matéria, mas entenda os fundamentos, entenda como que ela funciona e por que ela está ali no teu contexto, por que ela está no teu currículo. Eu te garanto que vai ficar um pouco menos pesado estudar ela. Mas também, se tu não gostar de jeito nenhum, não tem culpa. Eu tô te avisando que existirão matérias que tu não vai gostar. Isso faz parte. Então, tira da tua cabeça o sonho de que a faculdade é só o que eu amo, e porque é a profissão, porque é o curso que eu escolhi e eu só vou ter aquilo que eu quero. Não vai ser assim. Então, no direito, tu vai ter sim matérias que não são do teu gosto pessoal, mas que fazem parte da tua formação e que podem se transformar numa surpresa no futuro. Então, saiba disso, aproveite dentro do possível e não te culpe também se tu tem aquelas matérias que tu preferia ter longe, porque todo mundo vai ter isso e é normal que a gente goste mais de umas e menos de outras. A segunda verdade dura sobre a tua faculdade de Direito é que tudo que a faculdade vai te dar, maior parte conhecimentos técnicos, não bastam. Não é o suficiente tu saber direito, tu entender de normas, entender de leis e não te desenvolver em outras habilidades que vão ser requeridas de ti na hora do trabalho, na hora do mercado de trabalho. Então, assim, não importa se tu quer ser um advogado, não importa se tu quer ser concursado, se tu quer passar num concurso público, tu tem que te desenvolver em outras áreas para alcançar o sucesso, para alcançar o que tu deseja na tua vida. Ah, professor, o que a senhora está falando? Olha, gestão, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com pessoas,
certo? Então, assim, a tua faculdade não vai te ensinar grande parte dessas coisas. A gente sai da faculdade cru, a gente sai com conhecimento técnico que muitas vezes nem é tão bom assim, mas que saiba, é o que mais rápido tu consegue adquirir. Outras situações é muito mais demorado. Outras habilidades a gente precisa de anos para adquirir. Então, tu ficar 5 anos na faculdade, apenas preocupado com nota, apenas preocupado ali com matéria de direito, apenas preocupado porque tu não decorou uma lei ou algum artigo específico, é perda de tempo. Não adianta, gente. A faculdade, obviamente, vai nos trazer o que a gente precisa. Para tu ser advogado, tu tem que ter a faculdade de direito. Para tu ser juiz, para tu ser promotor, para tu ser delegado de polícia, tudo isso requer a faculdade de direito. Então, tem que fazer direito. Agora, a faculdade vai te dar o mínimo. Ela vai te dar o básico e tu tem que entender isso muito cedo. Por quê? Porque se tu quiser ser um advogado, vai ter teu escritório, tu vai trabalhar para outros advogados, tu tem que ter conhecimento de dinheiro, tem que ter conhecimento sobre vida, tem que ter conhecimento sobre oratória, tem que ter conhecimento sobre gestão. Não importa, se tu quiser fazer concurso, a mesma coisa. Tu sabia que juiz muitas vezes tem que ter a gestão lá da questão da vara em que ele trabalha? Ele vai ter que saber gerenciar pessoas, ele vai ter que saber gerenciar administrativamente lá a vara em que ele trabalha. Ninguém nos fala isso na faculdade. E a gente aprende muito tarde. Quando está na hora de tu assumir um cargo, quando tu quer abrir o teu escritório, depois de formado, tu percebe que existem 1000 questões que nunca ninguém falou. E, gente, hoje a gente vive numa era em que tá tudo na internet. Se tu quer saber como se dar bem na área de direito previdenciário, existem advogados que explicam toda a trajetória deles na internet, que dão de graça muitas vezes o conteúdo que eles estão ali compartilhando na área penal, na área tributarista. A gente não aprende se não quiser, se tiver preguiça. Agora vejam, as dicas, os conselhos, eles estão aí, estão sendo passados. O que tu vai fazer com isso? Tu vai observar o que te serve e tu já vai aplicar na tua faculdade. Gente, não adianta passar num concurso público ganhando muito bem por mês se tu não souber administrar o teu tempo, o teu dinheiro, a questão do que tu deseja. Sabia que tem muita gente que ganha 30 mil por mês e que se endivida e que não tem a vida dos sonhos que sempre quis? Por quê? Porque a gente acha que só o conhecimento em direito vai ser o suficiente e não é. Conhecimento de línguas. Quanto tempo para aprender com fluência uma língua? Algum tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, durante a faculdade, tu pode também ir construindo outras habilidades que não apenas o conhecimento técnico. Presta atenção, a gente se importa muito com nota, a gente se importa muito em decorar uma lei, um artigo específico, e a gente esquece que existe muito mais além disso. O conhecimento técnico é o mais rápido e o mais fácil de se adquirir depois. Mas e o resto? As outras habilidades normalmente não são assim. Então, fica atento. A tua faculdade, ela vai te dar o básico, mas só saber direito não vai te garantir nada para o futuro. Ter a faculdade de direito não garante nada, certo? Então, é importante na aula, é importante estudar, é importante tirar boas notas, é importante entender do conteúdo, mas isso é apenas uma pequena parte. Para ser advogado, para ser concursado, para ter uma empresa diferente lá, não sei o que tu deseja, tudo isso vai requerer outras habilidades que o quanto antes tu começar a aprender, o quanto antes tu entrar de verdade, entrar de cabeça, melhor. Gente, uma coisa muito importante. Quando a gente fala em empreendedorismo, por exemplo, que é a palavra que está na moda já faz algum tempo, muitos pensam que só advogados precisam. Ah, professora, eu quero ser juiz, eu não preciso aprender isso. Mas como eu falei, juiz vai ter muitas atribuições que vão muito além do direito. Outra coisa, empreender não significa abrir uma empresa apenas. Significa tu ver o que tu pode melhorar, tu melhorar o que não está bom e vai dizer que o direito não tem muitos pontos a serem melhorados. Então, acho que todo jurista deveria ser empreendedor nesse sentido de encontrar soluções e melhorar o sistema. Talvez a falta dessa visão empreendedora é o que nos faz ter um sistema do jeito que a gente tem. Moroso, burocrático, que não resolve, que não satisfaz as pessoas. Então, para e pensa.
Quais são as características que tu tem que desenvolver para chegar aonde tu quer? Mesmo que tu não saiba ainda o que tu quer exatamente ser. O que as pessoas que tu admira têm? Quais são as características que essas pessoas têm e que tu acredita que são importantes que tu desenvolva? Vai atrás delas durante a faculdade. Porque depois, meu caro, tu vai perceber que muitas das coisas vão demorar muito tempo para tu conseguir. E aí, o tempo perdido não volta mais, tu vai ter que recuperar mesmo depois de formado. Mas, se tu tá ouvindo isso, ainda com o tempo, saiba que dá pra melhorar, dá pra adquirir muitas coisas durante a faculdade ao mesmo tempo que a gente aprende direito, certo? Então, a dica é, faz aí uma lista das características mais fortes que tu mais admira em pessoas que tu gosta, em grandes personalidades, em grandes juízes, em grandes advogados, e ver o que tu tem que fazer para adquirir essa característica também. Tem uma terceira verdade que tem um pouco a ver com a segunda e com a primeira, tá tudo um pouco relacionado, mas se a gente falou na segunda verdade que conhecimento técnico não é o suficiente, a terceira verdade é a seguinte: a faculdade não vai te formar profissional. A faculdade, ela não te forma um profissional de qualidade. E eu vou ter que explicar melhor isso porque é o seguinte: é óbvio que tu vai te formar com conhecimento técnico, é óbvio que tu pode seguir a carreira da advocacia se tu fizer a prova da OAB, que tu pode ser concursado se tu passar num concurso, mas existem questões que vão muito além disso e que a faculdade não vai nos trazer. A questão de um amadurecimento, a questão de ser um profissional maduro. Gente, o que tem de advogado que não sabe cobrar, que não sabe lidar com dinheiro, que não sabe lidar com clientes? A gente ouve tanta questão de direito, mas ninguém nunca nos fala sobre como lidar com essa situação e não dá pra gente ser hipócrita. A gente tá na faculdade para ter uma vida profissional e a vida profissional ela também versa sobre dinheiro, ela também versa sobre a gente se sustentar, sobre a gente ter uma vida digna fazendo aquilo que a gente sabe fazer. E nunca na minha faculdade alguém falou sobre isso, pelo contrário, parece que é feio falar sobre isso. Parece que a gente não pode falar sobre ganhar dinheiro. Quem fala isso é muito mal visto. E não é errado a gente pensar em estudar para ter uma vida digna. Não é errado tu estudar para conseguir ter a vida que tu quer ter e não importa quais são os teus sonhos. Pode ser que tu tenha um sonho muito bonito, mas pode ser que o teu sonho seja viajar, ter dinheiro para poder ter uma super casa, um carro, para poder ter uma vida luxuosa. Gente, cada um tem os seus estímulos, tem os seus sonhos. Agora, a faculdade não te ensina como colocar os teus serviços de uma maneira que tu consiga ser remunerado por isso e bem remunerado. Então, olha, esse é um ponto muito difícil, porque cada um de nós vai ter a sua percepção do que quer, do que não quer, mas a gente demora muito para amadurecer e entender que também a faculdade é um meio de sobreviver e é um meio de ganhar dinheiro, ok? Não seja bobo, como eu fui por muito tempo. A gente tem que entender que a gente está estudando, que a gente merece sim ser remunerado. Então, aquela questão dos vizinhos, dos parentes que querem teus serviços e não querem pagar por eles. Gente, quanto tempo que tu estudou para ter aquele conhecimento? Eu não estou dizendo que tu tem que cobrar cada vírgula, mas eu estou dizendo que tu tem que sim cair na realidade de que no final do mês tu vai ter contas para pagar. Só que a maioria de nós só percebe isso quando abre um escritório e não consegue pagar as contas no final do mês, né? Água, luz, boletinhos em geral. E aí? E aí que eu quero que tu saiba isso desde o início. Tu sendo profissional, não importa. Pode ser que tu seja juiz, que é o Estado que te pague, mas tu tá recebendo pelo teu trabalho, tá recebendo por aquilo que tu faz, por aquilo que tu estudou muito tempo para saber fazer. Não tenha vergonha de cobrar o que tem que ser cobrado. Para a gente ser um bom profissional, a gente tem que se ver como profissional, a gente tem que se tratar e mostrar para os outros que nós também somos profissionais. Então, tu recebe por aquilo que tu trabalha. O teu trabalho é resolver problemas, sim, mas veja, muitas vezes, isso é frequente, aconteceu comigo, aconteceu com vários colegas, tu fica numa situação assim meio constrangido de cobrar um valor que deveria ser cobrado, aí tu presta um trabalho que te dá muito esforço, que te traz muitos problemas, tu não te sente valorizado, tu reflete sobre aquilo que tu fez,
sabe? Então não, cobra o valor que tem que ser cobrado para tu também fazer o teu melhor trabalho, para que tu não te sinta explorado por ti mesmo. Entende o que eu quero dizer? Esse ponto é tão importante, mas a gente demora tanto tempo para amadurecer na nossa cabeça. Porte-se como um profissional, faça o teu melhor, faça tudo o que tem que ser feito e também cobre como um profissional. Não dá pra gente fazer toda a nossa parte e na hora de ter o nosso retorno, que é uma coisa justa, a gente não conseguir receber. Então, ó, para ser um bom profissional, e nesse ponto eu falei muito de dinheiro, tem sim que ser excelente no que tu faz, tem que fazer da melhor forma possível, mas tu tem que ter o retorno que tu espera ter também. Na nossa faculdade, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, mesmo que tu não pague, tu investe ali para poder se manter aquele tempo que tu poderia estar trabalhando, mas que tu está estudando e se aprimorando. Quem paga mensalidade gasta aí tranquilamente uns 100 mil reais no total. Então, tu investiu em ti e tu quer um retorno. Não tem problema nenhum, não é feio, mas tu não conseguir te portar profissionalmente, não tem como. E assim, bem sinceramente, a faculdade não nos ensina essa parte. A quarta verdade, e essa que dói, viu? Dói porque a vida inteira a gente ouviu uma coisa e o mundo real é outra coisa. Então, na sequência, gente, olha só, o teu esforço, a tua faculdade, o teu estudo não te garantem sucesso. E eu sei que é horrível, porque na vida inteira a gente ouviu que o esforçado vai ser recompensado, a gente ouviu que as pessoas que fazem o melhor vão ter no final ali, vão alcançar o que elas desejam. E na verdade, nem sempre é assim. Então, não quer dizer que porque tu é o melhor aluno da tua faculdade, porque tu faz os trabalhos direitinho, porque tu está lá sempre, porque tu tem boas aulas, porque tu tem uma boa frequência, tu vai alcançar o que tu deseja. Desculpa te falar isso. Para mim também foi difícil entender. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que a tua faculdade, tu fazer uma boa faculdade, não te garante nada. Ninguém vai te dizer, não, realmente tu foi um excelente aluno e agora toma aqui, ó, o mundo. Não acontece. Existem vários desafios. Se tu quiser ser juiz, tu vai ter que passar anos estudando. Se tu quiser um cargo público em geral, isso vai acontecer também. Se tu quiser ser um advogado destacado, a mesma coisa. Então, outro mito, né, que a gente escuta com frequência. Olha, um escritório normalmente demora 5 anos para se equilibrar. E então as pessoas abrem o escritório e pensam que é só ficar sentado esperando 5 anos passar para começar a bombar o negócio, para dar cliente, para ter aí resultados. E, gente, não é assim, não é assim. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para ti, mas é o seguinte, olha, tu vai ter que fazer muito mais. E o esforço, infelizmente, não garante. Tem um pouco de sorte, tem um pouco de acertar o caminho. Mas se tu quer um escritório, por exemplo, bem sucedido, tu vai ter que ir atrás de cliente, tu vai ter que bater de porta em porta, dentro dos limites da ética, tu vai ter que fazer muito processo ruim, tu vai ter que atuar em áreas talvez que tu não goste no início. E é assim com todo mundo. Ah, mas professora, tem um primo, um tio, um parente que ele se deu bem desde o início, tudo bem, pode acontecer. Mas entende que a maioria das pessoas não tem essa vida fácil, digamos assim? Tu pode te esforçar a faculdade inteira, tu pode ser o melhor aluno. Isso não garante que tu vai sair da faculdade bem empregado, com super sucesso, já bombando. Tudo demanda muitos passos. E aí, cada um de nós vai ter que encontrar o seu caminho, um caminho que não é igual para todo mundo, um caminho que tu pode facilitar um pouco se tu ouvir de pessoas que já passaram por aquilo que tu deseja, que já alcançaram o que tu quer. Então, olha, essa parte, gente, é muito difícil, mas o teu esforço não te garante nada. O teu diploma não te garante nada, e mesmo que tu seja o melhor na faculdade, pode ser que depois tu não consiga o que tu quer, se tu não mantiver a persistência, se tu não te mantiver ali buscando e encontrando aquilo que tem que ser feito. Eu tenho muitos colegas, e é os dois exemplos. Colegas que não eram bons estudantes, infelizmente eu tenho que dizer isso, mas que conseguiram depois encontrar o seu caminho, conseguiram depois estudar e passar em concursos, tiveram que ralar muito, é verdade. E colegas que eram os melhores, os nota 10, os nota 11, que estagnaram, que
conseguiram alguma coisa, que desistiram dos sonhos, que não tiveram, digamos assim, a resposta da vida, que pensaram que eles tinham direito a ter sucesso porque tinham feito o seu máximo até então. Gente, desculpa, mas não é assim. A vida real, ela é muito dura. E como eu falei no início do vídeo, eu não tô te falando isso para que tu te desespere. Eu quero apenas que tu tenha consciência de que muitos outros serão os elementos que vão te fazer alcançar o sucesso que tu deseja. Muito esforço, sim, faz parte, mas não é só esforço. É saber para onde tu quer ir, é saber o que tu vai fazer, é ir lá e dar cara a tapa, é ir lá e te vender de certa forma, para que o cliente acredite no que tu tem para dizer, certo? Lembrando que o advogado, ele tem todo um papel de função essencial à justiça, de que tu não vai poder usar a tática de venda de vendedor de cursinho de inglês, por exemplo. Tu tem que entender como no teu negócio, naquilo que tu deseja, tu vai poder te portar. Ah, professora, eu não quero nada de escritório, eu quero concurso. Como eu falei, também a pessoa que quer concurso vai ter que encontrar o melhor caminho. Nem sempre a pessoa que é bem na faculdade vai passar de primeira, na verdade quase nunca isso acontece. Às vezes a tua faculdade, me desculpa falar isso, criou a falsa sensação de que tu estava super bem e na vida real não ficou bem assim a tua situação. Na vida real tu percebeu que tu ia ter que trilhar muito chão para conseguir alcançar o que tu deseja e tudo bem, gente, faz parte da vida. Mas o quanto antes entender isso, menos decepção tu vai ter. Eu espero que tu te decepcione agora nesse vídeo, para que tu possa traçar um plano do que tu vai fazer para não ter essa decepção de novo no futuro, certo? Então, olha, a tua faculdade, ela não te garante muita coisa, mas no direito em especial, a gente tem muita venda de alguns sonhos, de algumas ideias que não são reais, que chega na vida real, não é assim que acontece. Então, vai por mim. Pensa, reflete e saiba que nem sempre tudo que tu sonhou vai acontecer do jeito como tu quis. A vida é cheia de altos e baixos e vai ser assim provavelmente contigo também. Existe sorte que vai se envolver no jogo, existe a questão de que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera, mas é óbvio, o quanto melhor preparado tu estiver para isso, quanto mais tu tiver estudado, quanto mais tu souber, provavelmente isso vai facilitar a tua vida. Então, ó, o que eu tô dizendo aqui? Só ser o melhor aluno não garante nada, mas não estudar é pior ainda, ok? É muito pior, porque em algum momento isso vai ser cobrado. O que eu quero dizer apenas é que só a faculdade não é o suficiente, só ir bem ali nas matérias não é o suficiente. Tu vai ter um longo caminho para alcançar o que tu deseja. Quanto antes tu souber disso, melhor, porque tu vai ficar fortalecido para passar por esses perrengues que ainda vão vir. E por fim, uma última verdade que talvez tu nunca tenha ouvido, porque em geral as pessoas não falam sobre isso, é o fato de que a pós-graduação não vai resolver todos os teus problemas. Isso aqui se volta para quem está na fase, né, está se formando, está pensando em fazer uma pós-graduação, mas também é importante que tu saiba desde cedo, porque o que eu vejo acontecer é muitas pessoas se formarem, não ter ideia de para que lado vão, e aí resolver fazer uma pós-graduação como se fosse a tábua de salvação que vai resolver todos os problemas. Então eu vejo gente que sai da faculdade totalmente perdido e acha que seguir estudando é o caminho, e gente, não é. Não é, sabe por quê? Porque a pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, seja especialização, ela se volta para aquelas pessoas que têm um objetivo com aquele estudo. Então, eu fiz mestrado porque eu sabia que eu queria o doutorado e depois eu encontrei na docência o meu caminho, certo? Tu não precisa saber exatamente, mas tem que fazer com algum objetivo. Eu vejo pessoas que vão fazer especialização de uma matéria específica, que nunca estudaram direito na vida, que não sabem nada, mas que acreditam que ali elas vão encontrar o que elas vão fazer pro resto da vida. E, gente, não é bem assim que funciona. Então, normalmente, a especialização ela é muito boa para quem já sabe o que quer, para quem já conhece o conteúdo, para quem já estudou o conteúdo. Quem faz especialização pensando que vai encontrar a solução dos problemas porque não estudou na faculdade, porque não sabe o que fazer, normalmente quebra a cara. Eu vi acontecer com muitos colegas meus. Pagaram bons milhares de reais para fazer pós-graduações sobre temas que eles tinham alguma proximidade, descobriram no meio do caminho que aquilo não tinha nada a ver com o que eles queriam e acabou se tornando apenas mais um título no currículo que não serviu para muita coisa. Então, assim, gente, olha, a pós-graduação é excelente.
Estudar é excelente, jamais vou falar o contrário. Mas tu tem que saber o porquê tu tá fazendo aquela escolha. É só para continuar estudando? É só para estender um pouco o tempo da faculdade e poder falar que ainda está construindo conhecimento? Porque tu vai construir o conhecimento sim, mas fazer só por fazer, sem ter objetivo, sem ter ali um foco, eu te digo, é perda de tempo e perda de dinheiro. Olha, os cursinhos querem te fazer acreditar, porque eles ganham dinheiro, cursinho e faculdade, que a pós-graduação é essencial para todo mundo, que ela é algo que vai te fazer ser alguém no mundo, que de repente os clientes vão brotar porque tu será um especialista, e gente, não é assim. A especialização não vai te fazer tão melhor assim do que outras pessoas. Eu fico triste de falar isso porque parece que eu tô jogando contra o estudo, mas não é isso. A questão é que a gente coloca muita expectativa, tanto na faculdade, como na especialização, como no mestrado, como no doutorado. Só o estudo por si não vai resolver, não vai te fazer chegar onde tu quer. Então, pós-graduação é excelente, mas tu tem que ter um objetivo com ela. Tu tem que ter um lugar onde tu queira chegar, certo? Senão é só perda de dinheiro. Nossa, eu tenho muitos colegas que não sabiam o que fazer e foram fazer pós depois de formados e hoje, nossa, nunca usaram aquela pós. Foi só um tempo ali que eles podiam dizer que estavam estudando enquanto eles decidiam o que queriam fazer da vida. Bom, se tu quer fazer isso, tudo bem, certo? Não tem problema nenhum. O dinheiro é teu, o tempo é teu. Agora, saiba que é assim. Fazer pós sem ter objetivo não funciona. Não adianta, não tem resultado, certo? É perda de tempo, a gente se frustra. E eu sei porque eu vi acontecer com muita gente. Faça o que tu for fazer porque tu tem um objetivo final, porque tu deseja alcançar alguma coisa com aquilo, ok? Então, pós-graduação não resolve os problemas de uma faculdade mal cursada, não resolve os problemas do tempo que tu perdeu e muito menos vai te trazer resultados apenas porque tu tem um título. Na verdade, aqui é a extensão daquela frase, só o diploma não basta. Só o título não basta, tu não vai mudar, tu não vai virar uma nova pessoa quando tu concluir aquele estudo. É o que tu faz, são outras ações, é o que tu busca, é a forma como tu aplica o teu conhecimento que vai te fazer chegar onde tu quer, ok? Estudar é excelente, aprender é excelente, mas não adianta só ficar na teoria. A gente tem um monte de caderno que nos comprova que só ter ido na aula não resolve o problema, não faz com que as pessoas alcancem o que elas desejam. Então, pega essa minha visão. Só estudar por estudar não adianta. Tu tem que estudar e aplicar, tu tem que estudar e aplicar e ver o que tu vai fazer com esse aprendizado todo no futuro. Bom, no vídeo de hoje, eu tentei abrir os teus olhos para 5 questões muito importantes sobre a faculdade de Direito, sobre a nossa vida profissional. Eu espero ter sido clara sobre os pontos que eu trouxe. São alguns deles talvez um pouco polêmicos, mas a gente pode conversar. Se alguma coisa não ficou clara ou se tu quer deixar a tua opinião, comenta aqui embaixo, que eu sempre gosto de ler os comentários e responder. Se tu gostou do vídeo, dá a tua curtidinha. E mais uma vez, né? Faz tempo que eu não falo isso. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, porque isso faz com que a gente tenha uma comunidade maior. E também quando tu te inscreve, tu recebe as minhas notificações de uma maneira mais rápida e tu não perde conteúdos, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.